Mais uma edição, muito mais notícia. Obrigada, Izinha. Boa noite para você, boa noite a todos. Olha, quase 1.000 incêndios em residências foram registrados só este ano no Ceará. Parte deles em edifícios, o que dificulta o trabalho de contenção do fogo. Por isso, em imóveis verticais, as ações de prevenção devem ser prioridade, seja na área comum ou dentro dos apartamentos. O caso de duas mulheres, mãe e filha, mortas em um incêndio em um apartamento no bairro Aldeota, em Fortaleza, deixou os vizinhos assustados. O Corpo de Bombeiros conseguiu conter as chamas, mas as causas ainda não foram identificadas. 3 dias depois, outro incêndio em apartamento, dessa vez no bairro Meireles. O fogo atingiu o apartamento de uma senhora de 60 anos que vivia no 10º andar. A mulher sofreu queimaduras leves. De janeiro a outubro deste ano, o Corpo de Bombeiros registrou aqui no Ceará 975 incêndios em residências. Desse total, 21% foram em residências multifamiliares, que são condomínios de casas ou apartamentos. E, embora não representem a maior parte dos casos, os incêndios em edifícios com muitos andares são considerados mais graves pelo Corpo de Bombeiros. Um grande incêndio, o tempo ele é fundamental para evitar que o fogo se propague para os pavimentos superiores e aí sim o incêndio fique mais difícil de debelar, de controlar. Os bombeiros orientam ainda para alguns cuidados preventivos para evitar princípios de incêndio. A edificação tem a certificação do Corpo de Bombeiros, os equipamentos foram testados, os dispositivos de segurança contra incêndio, alarme, detecção, bomba de incêndio, para-raio, central de gás, estão de acordo com a norma. E o outro cuidado que nós devemos ter é o cuidado individual. Quando eu evito que um ventilador fique ligado a noite toda, quando eu não acendo uma vela, por exemplo, próximo a cortinas, sofás, material combustível, quando eu não utilizo vários equipamentos elétricos na mesma tomada, eu estou evitando que tem ali um curto-circuito. A Associação das Administradoras de Condomínios do Ceará define as responsabilidades de prevenção de incêndio em condomínios, tanto em áreas comuns como em áreas privativas. Nós temos que fazer todas as prevenções, desde o para-raio, das mangueiras, dos testes de hidrostato nas mangueiras, na recarga de extintores, nas válvulas redutoras de pressão. Então isso a gente tem que fazer anualmente, nós temos que fazer esse trabalho. Neste prédio, no bairro Guararapes, todos os andares e áreas comuns têm extintores de incêndio, mangueiras e outros itens de segurança. Cada um precisa fazer sua parte para contribuir para um ambiente mais seguro para todos. A gente, para ter a garantia de um carro, nós precisamos fazer o quê? As revisões. Então nós temos que saber que a nossa casa também tem garantia. Que a fiação nós temos que trocar. Em determinado momento nós temos que trocar a fiação. Quem é que faz isso? Quase ninguém, né? Então a gente tem que ter cuidado sempre quando for usar o equipamento elétrico. E hoje você vai ver também. Chuva forte provoca deslizamento de barreira no Crato. Suspeito de estupro, flagrado andando de mãos dadas com vítima antes do crime, já responde por 12 crimes sexuais. O início da campanha antirrábica em Fortaleza e a variação do preço da gasolina, que já é sentida pelo motorista cearense. O Jornal da Cidade está no ar. A chuva das últimas horas deixou estragos em municípios do Cariri. Hugo de Leon relata os prejuízos no Crato e em Juazeiro do Norte. Uma boa noite para você, Hugo. Olá, boa noite, Bianca. Boa noite para todo mundo. Sexta-feira chuvosa em todas as cidades da região do Cariri. A chuva começou na madrugada e se estendeu por praticamente todo o dia de hoje. Em Juazeiro do Norte, a Avenida Plácido Aderal do Castelo ficou completamente inundada. O ônibus tentou fazer a travessia e ficou pelo caminho. Essa não é a primeira vez que o Jornal da Cidade mostra o mesmo problema nessa via. Sempre que chove, a situação se repete. Na vizinha cidade de Crato, a chuva de 85 milímetros, de acordo com a FUNSEMI, causou um desmoronamento de uma barreira e também uma árvore na rua Carolino Sucupira, no bairro Oceã, Araripe. Inclusive, a câmera de segurança mostra o exato momento do desmoronamento. Por pouco, esse carro não foi atingido, que teve que frear de forma brusca. Ninguém ficou ferido. Ela era bem maior, aí foi cortada todinha, mas deixaram sempre essa raiz aí. E o risco era de cair mesmo, até que chegou o dia dela cair. Técnicos da Prefeitura, assim como da Defesa Civil, estiveram no local
e, até o momento, a situação é monitorada no local. A previsão é de mais chuva para o fim de semana nos municípios aqui do Cariri. Hugo de Leon para o Jornal da Cidade. Obrigada, Hugo. E a polícia divulgou novas informações sobre o homem suspeito de estupro que foi flagrado por uma câmera de segurança andando de mãos dadas com a vítima minutos antes de cometer o crime. Ao vivo, Fernando Benevides nos traz os detalhes dessa investigação que o JC acompanha desde ontem. Fernando está com a gente, está aqui o Fernando. Olha só, a ficha criminal dele é bem extensa e você vai falar para a gente por quê, né? Boa noite, Fernando. Boa noite, Bianca. Boa noite a todos que nos acompanham. Perdemos o contato, então já a gente volta a falar com o Fernando ao vivo sobre esse caso. A partir deste mês, as chamadas de cobrança serão identificadas pelo código 0304. A medida foi aprovada pela Agência Nacional de Telecomunicações como forma de evitar que as empresas cobrem os devedores por meio do telefone. Outra medida semelhante contra ligações abusivas foi tomada quando a Anatel determinou o código 0303 para chamadas de telemarketing. E a cantora Fafá de Belém vai fazer o show de abertura do Natal de Luz da Praça do Ferreira, em Fortaleza. Será no dia 18 deste mês. O lançamento da programação foi divulgado hoje pela CDL. O período mais encantador do ano está chegando e a cidade, aos poucos, vai ganhando decorações especiais. O clima do Natal já invade as principais praças de Fortaleza. A Praça do Ferreira é o coração do Natal de Luz de Fortaleza. Aqui acontecem grandes atrações musicais e culturais desse período natalino, incluindo a apresentação tradicional das crianças aqui nas janelas do Hotel Excelsior. Elas estão afinadas para brilhantar o Natal da capital cearense. Desde que eu era criança, eu queria muito participar. E aí, quando eu tinha 9 anos, eu consegui entrar e cantar naquelas janelinhas do Hotel Excelsior da Praça do Ferreira. Foi uma emoção muito grande. A direção artística do projeto Natal de Luz, promovido pela Câmara dos Dirigentes Lojistas, é do maestro Poti. A gente a cada ano tenta fazer alguma evolução, alguma coisa, inclusive as atrações. A gente procura ver se vai descobrindo os talentos novos e aí a gente vai mantendo o que já tinha e fazendo alguma intercalação com talentos novos. O cartunista Mino é quem dá o traço que enfeita a cidade. Você vê a expressão do Natal, a tradução do Natal de uma forma bem simples, né? Traduzida na forma de anjos, de estrelas, de coração, de pássaro, né? Então é tudo contexto nordestino também, dentro do conceito universal do Natal. A programação deste ano começa no dia 18 de novembro, com a apresentação de Fafá de Belém, no centro de Fortaleza. Teremos também um show na Praça do Ferreira de laser fantástico, maravilhoso. E um Papai Noel que vai chegar de maneira fantástica e irreverente, mas que é segredo, você tem que ir para a praça para ver. Um esquema de segurança já vem sendo planejado para deixar as compras mais seguras. Nós iniciamos a operação com 107 policiais militares. A partir do dia 19 de dezembro, nós estaremos duplicando esse efetivo com os policiais militares que estão em formação. Então, do dia 19 até o dia 9 de janeiro, nós duplicamos a capacidade operacional. Além disso, a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania também vai atuar, principalmente nos dias de eventos, para melhorar o tráfego na cidade. Está programado o bloqueio ali do entorno da Praça do Ferreira, assim como também um evento na Praça Portugal no dia 10. Existe também a previsão de bloqueio, tudo dependendo do público existente. Amanhã, a equipe Rede Cuca de vôlei volta às quadras do ginásio Paulo Sarazate para disputar a Superliga. Às 11 da manhã, o time recebe o Araguari em busca da primeira vitória no torneio. Até aqui, o Rede Cuca Vôlei só enfrentou pedreira. Essa foi a realidade da equipe cearense na Superliga. Mas não é para cair não. Afinal, esta temporada segue sendo histórica. A gente jogou 2 jogos contra times muito difíceis. Na nossa concepção, a gente jogou bem, a gente não deixou a desejar. Independente do resultado, a gente quer jogar bem, manter esse clima de
de vibração que a gente está tendo, de jogar bem que a gente está tendo. Isso aí motiva a gente para os próximos jogos. O Red Cuca Vôlei é uma equipe nova. Conseguiu 2 acessos seguidos da Superliga C para a B e agora para A. E um dos caras que esteve incansavelmente treinando desde o início foi o Nailton. O posto é cria do projeto para a juventude e hoje chegou onde jamais imaginava. Comecei na inauguração do Janguruçu, então logo que foi inaugurado já fui lá me matricular no vôlei, foi aí que eu comecei a treinar, mas batia a bola antes, mas só brincando, rachando essas coisas. E quando fui pro Cuca do Janguruçu, foi quando comecei meus treinos e me desenvolver. Estreante na Superliga A, o Red Cuca Vôlei ainda busca se firmar na competição. É óbvio que nessas primeiras rodadas, o desempenho do time comandado por Marcelo Negrão ainda não agradou. Só que para se recuperar, precisa da torcida e no final das contas, esse apoio faz toda a diferença. É mais um jogador aqui dentro de casa e eu sei, já tive muitas vezes aqui dentro, eu sei como é importante a torcida, né? E faço aí mais um convite para que amanhã, embora o jogo de manhã, né, mas que o pessoal acorde um pouquinho mais cedo aí e venha prestigiar a nossa equipe. Contra o Cruzeiro na estreia foram mais de 5.000 pessoas, um público espetacular. Na segunda partida contra o Vôlei Renata, um pouco menos, 3.100. O desejo é que cada vez mais este público chegue e faça a diferença. Os jogos que tiveram aqui, que lotou esse ginásio aqui, foi perfeito, assim, me emocionou demais. E eu tenho certeza que esse sábado vai acontecer do mesmo jeito. Sábado também é dia de futebol. Às 8h30 da noite, o Ceará encara o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. Assunto para Luiz Henrique Pontes na coluna Camisa 8. Sextou, pessoal, por isso vou nem me alongar. Seguinte, Ceará te cuida. Se perder amanhã para o Corinthians lá no estádio Itaquerão, em São Paulo, a possibilidade de queda para a Série B 2023 vai ser praticamente irreversível. Por isso, Juca Antonello e sua turma estão pressionados até a tampa e isso não é nada bom. O que também não é nada agradável são as ameaças de morte que o volante Richard Coelho do Ceará recebeu via rede social. Segundo o jogador do Vozão, ele recebeu mensagens ameaçadoras nos últimos dias. Para se resguardar, Richard registrou um boletim de ocorrência. Pergunta que não quer calar. Com esse clima, será que ele, Richard Coelho, vai ter condições emocionais de entrar em campo amanhã contra o Corinthians, lá em Itaquera, a partir das 8h30 da noite? Tenho minhas dúvidas. Bora mudar o clima? Domingo tem Fortaleza e Atlético Goianiense, 4 da tarde no Castelão. Para esse confronto, mais de 35.000 torcedores já confirmaram presença no Gigante da Boa Vista. Com chances reais de buscar uma vaga na pré-Libertadores do ano que vem, a galera tricolor quer dar aquela força extra ao time do Voivodinha Paz e Amor e tá muito certo ela. E faltando menos de 20 dias para a Copa do Mundo do Catar, o técnico Tite prepara a lista definitiva dos 26 jogadores convocados para a disputa do Mundial. O anúncio oficial vai acontecer nesta segunda-feira, dia 7, na sede da CBF, lá no Rio de Janeiro, a partir de 1h da tarde. Os convocados irão se apresentar no dia 14 de novembro, em Turim, na Itália, quando começa a preparação para o Mundial. O Brasil estreia na Copa do Mundo diante da Sérvia no dia 24 de novembro. O jogo vai ser disputado no estádio Lusail a partir das 4h da tarde. Ainda hoje, fachada de concessionária é atingida por tiros em Fortaleza. E mais, capital inicia campanha de vacinação antirrábica. Um aviso para você que tem bichinho de estimação. Trabalho que dá mais educação. Com a expansão do ensino de nível superior, o Ceará passará de 16 para 23 municípios com sedes de suas universidades estaduais. Cursar medicina perto da minha família me motiva muito. Além disso, serão novos cursos e um concurso público para novos professores nas 3 universidades estaduais, o que traz novas perspectivas de vida para muitos cearenses. Governo do Ceará. Trabalho que dá resultado. As últimas notícias dos principais campeonatos com times cearenses. Os principais destaques da rodada do fim de semana. E, é claro, resenha esportiva com análise e opinião que você já conhece. Todo domingo, a gente veste a camisa também na sua TV. É o Camisa 8 chegando junto na programação da TV Cidade. Camisa 8, todo domingo, 9h30 da manhã, aqui na TV Cidade.
Liga no 8.1 e vem com a gente. Trabalho que dá cultura. Com a inauguração dos novos equipamentos culturais do governo do estado, o dia a dia da IFNA ganhou mais arte, conhecimento e lazer. Dá orgulho de ter um museu desses aqui no nosso estado. Com o novo Museu da Imagem e do Som, a Estação das Artes, a Casa do Cego Aderaldo em Quixadá, o Centro Cultural do Cariri e tantos outros, o governo democratiza o acesso à cultura, fomenta a economia criativa e promove a cidadania dos cearenses. Governo do Ceará. Trabalho que dá resultado. Chegou a hora! Bora viajar? Se você está planejando uma viagem para a Disney, não deixe de entrar no nosso site. Em colunaboraviajar.com.br você encontra todas as novidades dos parques temáticos da companhia, seja nos Estados Unidos, na França, na China ou no Japão. Então entra lá, corre e acessa colunaboraviajar.com.br. Trabalho que dá dignidade. Com os programas sociais do governo do Ceará, o dia a dia na casa da Dona Isabel mudou para melhor. Hoje tem comida na nossa mesa e gás pra gente cozinhar, né? Hoje, programas sociais como o Auxílio Catador e o Vale Gás, criados durante a pandemia, viraram políticas permanentes que, junto com o cartão Mais Infância, garantem mais dignidade à família da Isabel e ajudam no combate à desigualdade social em todo o estado. Governo do Ceará. Trabalho que dá resultado. Mas o senhor realmente confirma o que disse em entrevista? Ok, mas eu preciso lembrar o senhor que, como entrevistadora, eu tenho o dever de fazer todas as perguntas. Jornal da Manhã Entrevistas com Patrícia Calderon. Todo sábado, 8 da manhã, na... Uma ação conjunta das polícias do Ceará e de Minas Gerais terminou na prisão de 4 pessoas que seriam integrantes de uma quadrilha interestadual de traficantes de drogas. Um dos detidos, Fernando Benevides, agora sim ao vivo com a gente, era fornecedor dos insumos para a fabricação da cocaína. Produtos, Fernando, que ele mandava lá de Minas para cá, né? Olá, Bianca, boa noite para você, a todos que nos acompanham. É isso mesmo, trata-se de Renan Honorato dos Santos, ele tem 32 anos, é natural de Minas Gerais, já tem antecedentes criminais por roubo de cargas. Ele foi preso lá em Minas Gerais. Os outros 3 presos, as outras 3 prisões ocorreram em Fortaleza, Eusébio e Sobral. Esses 3 presos aqui no Ceará foram identificados como os vendedores das drogas. 2 deles não tinham antecedentes criminais. A operação foi denominada de Términos, deflagrada ontem e contou com o trabalho de equipes da equipes da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas, a DRACO, e também da Delegacia Regional de Sobral. As investigações em torno desses 4 suspeitos partiram a partir da prisão de André Gomes de Sá, que tem 38 anos, conhecido como Rossi. A prisão dele ocorreu em setembro de 2021 e a partir daí a polícia chegou até os outros envolvidos. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Fernando, pelas informações. Agora uma correção. A defesa das advogadas assediadas pelo policial penal, investigado por importunação sexual, informou que a imagem mostrada ontem no Jornal da Cidade como sendo do abusador não corresponde com a do suspeito. Nas redes sociais, ela usou a foto de um outro policial penal que trabalha na mesma unidade prisional. A defesa reitera que está em busca da verdade para esclarecer os fatos e punir todos aqueles que estejam envolvidos no crime. Fortaleza iniciou hoje a campanha de vacinação antirrábica. Tem QR Code aqui no cantinho da tela, porque amanhã será o dia D de imunização. No GC+, a gente deixou a lista completa com os pontos de vacinação para levar o seu bichinho. É só acessar o QR Code aqui no cantinho da tela. Dona Marileide foi uma das primeiras pessoas a chegarem no centro de zoonoses para vacinar o Chico. Como um grande e importante membro da família, ela resolveu cuidar da saúde do bichinho. Ele tomou a vacina contra a raiva humana. Todo ano, toda vida que tem vacina, eu vacino. E a Maria é como meu filho. Nesta sexta-feira, a Prefeitura de Fortaleza iniciou a campanha de vacinação antirrábica. A ideia é proteger ainda mais os animais da cidade contra esta doença. Animais acima de 3 meses de idade comparecer aos postos de vacinação. Animais que tiverem doentes, então a população pode aguardar e
posteriormente nos postos fixos. Ou então, qualquer dúvida do animal suspeito de alguma enfermidade de forma leve, pode vir aqui ao Centro de Controle de Zoonoses, que sempre está aberto de domingo a domingo. Então vai receber o atendimento veterinário, tá? E o veterinário vai dizer se procederá ou não a vacinação desse cão. A expectativa da gestão municipal é vacinar cerca de 370 mil animais. Afinal, a raiva é uma doença perigosa e que pode levar à morte. O risco ainda existe? Existe sim. Esse ano em Brasília, uma pessoa morreu após 50 anos sem caso de raiva humana por um ataque, uma agressão de um gato. Então todo o alerta, na realidade, para você que ama seu animal, é comparecer aos postos para vacinar seu cão e para vacinar o seu gato. A presidente do Tribunal de Justiça do Ceará, desembargadora Nailde Pinheiro, vai assumir o governo do estado interinamente. Isso porque a governadora Isolda Sela e o presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão, irão viajar para fora do país. Isolda irá participar da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas no Egito. Já Evandro pediu licença de uma semana para uma viagem pessoal. Nailde Pinheiro ficará 6 dias à frente da gestão. Amanhã, a vida de um dos maiores ícones da comunicação cearense, o jornalista Cid Carvalho, será contada por ex-alunos, amigos, familiares e colegas de profissão em um documentário que será exibido no Balanço Geral a partir do meio-dia. Um trabalho feito a várias mãos, com uma narrativa emocionante. Alô, amigos, aqui Cid Carvalho. Uma trajetória que envolve o magistrado, a advocacia, comunicação e literatura. Nascido em 1935, Cid Carvalho deu os primeiros passos na comunicação aos 12 anos de idade, junto com o pai Jader Moreira de Carvalho. De lá para cá, o jornalista passou pelos principais veículos do estado. No rádio e na TV, Cid segue fazendo história. E em homenagem ao centenário da radiodifusão no país, o cearense será homenageado pelo Grupo Cidade. É um trabalho minucioso de muita pesquisa, de colher depoimentos e de costurar esses depoimentos para construir essa história, um pouco da história de vida do Dr. Cid Carvalho, né, que é tão cheia de pluralidade. Então, foi uma equipe de vários profissionais para editar, para pesquisar, para gravar, para produzir, para buscar fontes que sejam importantes nesse enredo. Então, a gente levou alguns meses aí, mas o trabalho está bem bonito, está bem emocionante, eu tenho certeza que todo mundo vai gostar. No próximo sábado, a vida de Cid Carvalho será contada por ex-alunos, amigos, familiares e colegas de profissão. Um trabalho construído por várias mãos, uma narrativa emocionante. Natural de Fortaleza, casado, pai de 3 filhos, avô de 5 netos. Há muitos anos, o final de semana tem endereço e horários certos. As gerações se misturam de um jeito apegado e cheio de memórias. Na mesma casa, com as receitas afetivas, os encontros são sagrados. Alô, senhoras, alô, senhores. O Cid Carvalho vai falar. E é daqui que, aos 87 anos, Cid Carvalho comanda até hoje o programa diário Antenas e Rotativas e o quadro Doa Quem Doer. Doa Quem Doer, que inclusive é um bordão que está vivo na memória do povo cearense. Estamos muito orgulhosos de poder homenagear o Dr. Cid em vida, principalmente esse ano que o rádio completa 100 anos. O Dr. Cid praticamente nasceu dentro do rádio com o pai dele, Dr. Jader de Carvalho, sendo radialista. E o Dr. Cid nasceu dentro do rádio e continua dentro do rádio até hoje, aqui nas rádios do Grupo Cidade, com o Doa Quem Doer, e de vez em quando fazendo participações ao vivo. Queríamos ter exibido esse documentário em setembro, quando se comemorou realmente os 100 anos do rádio, mas por questões de saúde do próprio Dr. Cid, teve esse atraso. Mas
terminamos o documentário. Eu já vi trechos, não vi tudo porque eu quero também ser surpreendido. Integrante da Academia Cearense de Letras, leitor ávido e um grande ouvinte de música clássica. Cid também passou pela política como senador pelo estado do Ceará entre 1987 e 1995. A imersão na vida de Cid nos últimos 4 meses deixou grandes lições para a jornalista, que se emocionou ao detalhar o trabalho que exigiu estudo e muita dedicação. Ele é uma grande referência no direito, na comunicação, no rádio cearense. Ele é muito respeitado pelo profissional que ele é e, acima de tudo, pelo ser humano que ele é. Então eu tive o privilégio de poder estar mais perto, de conhecer um pouco mais dele, não só como referência profissional para mim, mas como pessoa, como a pessoa querida que ele é, leve e mesmo já tão idoso, tão lúcido e tão coerente em tudo que ele diz. Adriana garante que o resultado está imperdível, não só para quem é da área, mas também para o grande público. Eu acho que todo mundo vai querer conhecer um pouquinho esse lado dele, esse lado da história, esse lado de ter presenciado momentos tão importantes na comunicação e na história do Brasil. Ele é uma referência também nacional e eu tenho certeza que todo mundo vai gostar de conhecer um pouquinho mais do jeito dele também com a família e o ser humano que ele é, a pessoa que ele é, espiritualizada, com um senso de humanidade incrível, grandioso e que merece sim toda a homenagem que a gente puder fazer. Alô, amigos, aqui Cid Carvalho. A seguir, explosão e arrastões são registrados durante show no aterro da Praia de Iracema. Mas o senhor realmente confirma o que disse em entrevista? Ok, mas eu preciso lembrar o senhor que, como entrevistadora, eu tenho o dever de fazer todas as perguntas. Jornal da Manhã Entrevistas com Patrícia Calderon. Todo sábado, 8 da manhã, na Jovem Pan News, Fortaleza, 92,9. De segunda a sexta, suas atrações favoritas chegam com hora marcada na TV Cidade. 10 para o meio-dia, tem o Cidade 190 e as últimas ocorrências do estado. 1h25, mais cedo, o magão mais querido da TV balança suas tardes com notícia, prestação de serviços e a hora da venenosa. Tem ainda as emoções de um grande sucesso da Record TV, Chamas da Vida. Liga no 8.1 e vem! Chegou a hora! Bora viajar! Se você está planejando uma viagem para a Disney, não deixe de entrar no nosso site. Em colunaboraviajar.com.br você encontra todas as novidades dos parques temáticos da companhia, seja nos Estados Unidos, na França, na China ou no Japão. Então entra lá, corre e acessa colunaboraviajar.com.br. Na volta para casa, a gente te atualiza com as principais informações do dia. Política, economia, esporte e entrevistas exclusivas com a credibilidade do Grupo Cidade de Comunicação. Jornal da Cidade. Comigo, Bianca Saraiva e Alexandre Medeiros. De segunda a sexta, às 7h15 da noite, na TV Cidade. Somos o seu bairro, chamado a voz no rádio. Somos emoção, informação, televisão. Somos toda hora um clique, um like, nossa história em cada transmissão. Em todas as telas da cidade, muito mais variedade, mundo, possibilidade, hub, comunicação. Somos o maior hub de comunicação do estado. Somos cidade. Somos muito mais. Mas o senhor realmente confirma o que disse em entrevista? Ok, mas eu preciso lembrar o senhor que, como entrevistadora, eu tenho o dever de fazer todas as perguntas. Jornal da Manhã Entrevistas com Patrícia Calderon.
Todo sábado, 8 da manhã, na Jovem Pan News, Fortaleza, 92,9. Quem não gosta de estar confortável em casa, hein? E se isso for possível sem perder o requinte? Na Casa Cor Ceará, o visitante encontra estofados que podem custar mais de R$80 mil. E muita arte na decoração também. O mercado de luxo está crescendo cada vez mais. Quem não sonha em ter uma casa linda? Em 2021, esse segmento remou a favor da maré, especialmente no Brasil. Segundo a Associação Brasileira das Empresas de Luxo, Abrael, as vendas de itens de alto padrão cresceram uma média de 50% em relação a 2020. E como cada casa tem a sua peculiaridade, principalmente quando estamos falando de decoração, o mercado de luxo desperta interesse e, claro, curiosidade das pessoas. Uma casa, para ser luxuosa, ela não precisa necessariamente ser uma mansão. Ela pode apresentar certas características que garantem o requinte, seja ela pequena ou grande. E quem vai conversar sobre isso com a gente é o Érico. Érico, o que determina o luxo? Então, para mim, o luxo ele tem a ver com a filosofia, com a qualidade de vida, né? Com as escolhas certas dos materiais, a composição desses materiais dentro do ambiente, como isso se relaciona. E a gente tem isso aqui na Casa Cor, uma série de produtos que dialogam com isso. Temos designers cearenses, nordestinos, brasileiros, internacionais. Cada vez mais peças de arte também estão sendo utilizadas na decoração de ambientes, de acordo com o estilo e perfil de cada cliente. Para Cadé Joaçaba, elas fazem toda a diferença numa ambientação. Ela conta a trajetória e o repertório de quem mora ali. Então, assim, quando a gente está pensando nesses empreendimentos novos aí, que de alto padrão na cidade, com certeza terão grandes colecionadores. Então, eu acho que vão ser bem ricos de obras importantes e que contem histórias. Por exemplo, aqui no ambiente que a gente está, na Saleta, tem uma obra da Paula Siebra, que é um sucesso dos últimos anos, que é um artista de 23 anos. E no ambiente da suíte do colecionador, a gente tem desenhos do Bandeira, que é um artista que está comemorando 100 anos esse ano, né? Eu vou ficando por aqui, mas a Casa Cor continua, aberta ao público de terça a domingo, a partir das 4 horas da tarde. E para saber mais sobre este e outros conteúdos, você confere a minha coluna Mais Variedades do portal GC+. Você tem percebido variação no preço da gasolina? O Sindipostos garante que nas bombas os valores estão estáveis no Ceará. Mas quem sai para abastecer o veículo há semanas já começou a sentir a diferença. A Petrobras deixou de anunciar reajustes no combustível há cerca de um mês. Mesmo assim, consumidores têm percebido uma variação do preço da gasolina. A gente vê, né? Tem dias que sobe alguns centavos, depois diminui alguns centavos, está tendo uma variação. Mas no preço que está, pelo menos está dando para rodar, para trabalhar e fazer aí as atividades. No decorrer da semana aí vem variando muito, né? O valor da combustível aumentou bastante novamente, né? E fica sempre nessa oscilação e a gente não sabe para onde correr, né? Que a gente fica nessa incerteza, né? Segundo a Agência Nacional do Petróleo, o menor valor da gasolina praticado na semana passada aqui no Ceará foi de R$ 4,48. Desde então, tem sido difícil encontrar o combustível por um valor que não seja próximo dos R$ 5,00. Mesmo assim, o Sindipostos Ceará afirma que os preços estão estáveis. O assessor de assuntos econômicos da entidade, Antônio José Costa, explica que, atualmente, a Petrobras não é a única fornecedora para os estabelecimentos. Os postos de gasolina compram das distribuidoras. As distribuidoras têm outros fornecedores além da Petrobras. Então, eles recebem do mercado externo e recebem também do mercado interno. Se você observar, as refinarias do Nordeste já foram privatizadas, não sendo mais da Petrobras. Ainda de acordo com a Agência Nacional do Petróleo, o preço médio da gasolina no Ceará estava de R$ 4,70 no mês passado. Segundo o assessor do Sindipostos, a tendência é que os preços permaneçam estáveis nas próximas semanas.
A gente tem percebido que o mercado está estável, como já vinha vindo. Então a tendência é que a gente tenha essa mesma estabilidade com pequenos aumentos e possíveis pequenas quedas. A fachada de uma concessionária da Avenida Rogaceno Leite, no bairro Guararapes, em Fortaleza, foi atingida por vários tiros na noite desta quinta-feira. Esse vídeo foi feito instantes após o ataque e mostra a vidraça com várias marcas de bala. A loja estava fechada e ninguém se feriu. A empresa não informou se algum veículo foi danificado. O caso já está sendo investigado pela polícia, até porque essa não é a primeira vez que a mesma concessionária é alvo de vandalismo. Em 2019, durante a onda de ataques criminosos no Ceará, pessoas também atiraram contra esse prédio. A polícia divulgou novas informações sobre o homem suspeito de estupro que foi flagrado por uma câmera de segurança andando de mãos dadas com a vítima antes de cometer o crime. Antônio Marcos Neres Santiago, de 25 anos, é investigado por diversos casos de crimes sexuais, pelo menos 12. Há contra ele casos de estupro, crimes contra a dignidade sexual e roubos. Ontem, o Jornal da Cidade divulgou a imagem dele de mãos dadas com uma vítima momentos antes de estuprá-la em Fortaleza. Ele foi preso próximo a uma estação do metrô no bairro Damas. Logo após ele ter sido capturado, várias vítimas compareceram à delegacia para reconhecer esse homem. A Delegacia de Defesa da Mulher continua investigando os casos. E a gravação do DVD do cantor Natanzinho, aberto ao público no aterro da Praia de Iracema, movimentou o plantão policial da madrugada. Arrastões e até a explosão de um carrinho com lanche, com pessoas feridas, foram registrados. Para trazer o balanço das ocorrências, eu volto a falar então ao vivo com o Fernando Benevides, né, Fernando? Você está aí no local da festa. Qual foi a situação que você encontrou na praia hoje? Olá mais uma vez, Bianca. Uma movimentação bem diferente, claro, de ontem à noite, mais tranquila. Um fluxo intenso de pedestres, o que é normal para uma sexta-feira à noite. O palco continua montado, mas os trabalhos para desmontá-lo já iniciaram, equipes trabalhando aqui a todo momento. De acordo com as informações da Secretaria de Segurança, 2 pessoas foram presas durante a realização do evento de ontem, entre eles Kevin de Oliveira da Silva, de 22 anos, que foi autuado por roubo. Ele já tem antecedentes por tortura e receptação. A outra prisão foi de Slader Oliveira Santos Ferreira, de 24 anos, com antecedentes por roubo. Ele tentou fugir ontem aqui do local com uma motocicleta roubada. O veículo foi restituído para a proprietária. Segundo a polícia, os 2 presos foram encaminhados para o 2º Distrito Policial. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Fernando, mais uma vez. Bom, e amanhã é dia de café concerto na Atlântico Sul FM. A partir das 9 da manhã, você vai sintonizar na 105,7 e curtir a homenagem a Milton Nascimento.
E terminou a semana do JC, passou rapidinho, né? Você fica agora com o Jornal da Record, na sequência Reis e Amor Sem Igual. Lembrando que amanhã o Balanço Geral começa ao meio-dia. Para você, um excelente fim de semana e até segunda. Tchau.